Olá pessoal, tudo bem? Um pouco mais de química orgânica e hoje nós vamos falar dos compostos carbonilados e vamos fazer uma breve diferença entre aldeídos e cetonas. Então vamos lá. O grupo funcional carbonila. O que seria o grupo funcional carbonila? Seria quando você tem um átomo de carbono que faz uma ligação dupla com o oxigênio, de acordo com o que é representado aqui. Então, esse átomo de carbono, só pegar uma caneta, um minuto. Esse átomo de carbono aqui, ele faz uma ligação dupla com o oxigênio. Esse átomo de carbono tem uma hibridização do tipo sp2. A carbonila dá origem a duas classes de compostos chamados de aldeídos e cetonas. Qual a diferença entre eles? Básica, né? Um aldeído é quando eu tenho uma carbonila que ela está terminal, ela está na extremidade da molécula. E uma cetona é quando eu tenho uma carbonila que é interna, quando ela está entre dois carbonos. Da classe dos aldeídos e das cetonas, de uso mais comum, o aldeído de uso mais comum é o formol, que é utilizado para conservar alguns corpos aí de uso biológico para estudo. Se a gente puder observar aqui, você tem a carbonila terminal, carbonila na extremidade. O formol seria aí, né, a primeira molécula da classe dos aldeídos, a menor molécula. E aqui da classe das cetonas, um representante muito comum é a acetona. Como a gente pode ver, a carbonila aqui, ó, ela está entre carbonos. Alguns outros aldeídos aí, então você tem, por exemplo, a vanilina, que aqui você tem a presença da carbonila, ó, que dá origem aí ao cheiro da baunilha. Você tem o cinamaldeído, aqui também a presença da carbonila terminal e mais outros dois ali que seriam o citronelal e o geranial, que são compostos presentes aí no capim-limão, na erva, no capim-cidreira, e o cinemaldeído na canela. Ambos aqui são aldeídos que dão cheiros, né? Que trazem aromas às substâncias que estão presentes. Bem, um pouco da nomenclatura. Como será feita a nomenclatura dos aldeídos e das cetonas? A ideia é que a nomenclatura ela seja muito próxima à nomenclatura dos hidrocarbonetos. O que vai diferenciar seria só o sufixo final. Então, para aldeído, nós vamos usar o sufixo -al, e para cetonas, vamos usar o sufixo -ona. Então, a ideia é dar a nomenclatura da mesma forma que damos nos hidrocarbonetos. Então, um prefixo para representar o número de carbonos, lembrando a cadeia principal respeitando as mesmas regras, uma parte intermediária deste nome para fazer referência a ligações simples, duplas ou triplas dessa cadeia principal, e o sufixo aqui para diferenciar aldeído -al, cetona -ona. Então, primeiro exemplo nós temos dois carbonos aqui. A função, o grupo funcional aldeído, como ele é terminal, sempre vai ser o carbono 1, certo? Então aqui o carbono 1, carbono 2. Então um aldeído com dois carbonos. Prefixo -et, uma ligação simples entre esses carbonos. Então o nome desse aldeído é etanal. Um segundo exemplo aqui do lado. O segundo exemplo, a carbonila ela já é interna. Então, nós vamos numerar essa cadeia de carbonos mais próximo à função. Então, aqui eu tenho carbono 1, aqui eu tenho carbono 2 e assim por diante. 3, carbono 4 e aqui o carbono 5. Bom, qual será o nome desse composto? Um composto com 5 carbonos, pente. Lógico, só que nós temos ligações simples entre os carbonos. Então, qual será o nome? Pentanona, 2-pentanona ou pentan-2-ona. Você precisa indicar a posição da carbonila nas cetonas. Por quê? Porque num composto grande como esse, que tem 5 carbonos, há a possibilidade dessa carbonila estar em outras posições. Então, sim, nós precisamos indicar. Como essa cetona não tem ramificações, não tem ligações duplas entre carbonos, você pode colocar o 2 à frente do nome. Mas aí o PAC pede, é mais correto, que você indique exatamente aonde vem o termo que vai indicar a função. Então, quebrando o nome, pentan-2-ona
seria aí o mais correto, de acordo com a IUPAC. Tudo bem? Vamos lá para um próximo exemplo. Ó. Aqui eu tenho um aldeído, só que esse aldeído tem uma insaturação entre carbonos. Então a gente vai respeitar os mesmos princípios que nós tínhamos para os hidrocarbonetos. Então a cadeia principal também tem que envolver essa insaturação aí. Aqui eu vou circular a cadeia principal só de carbonos. Então nós temos isso aqui. Lembrando que o carbono que carrega a função é o primeiro carbono. Então aqui eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Tudo bem? Por que eu não comecei a contar pela insaturação? Só lembrando, porque eu tenho uma função aqui, ó, na ponta, na extremidade. Então ele sempre vai ser o carbono 1. Mas agora, na hora de dar o nome, eu tenho que indicar tanto, vou circular aqui com uma outra cor de tinta, tanto a ramificação, que ficou para fora da cadeia principal, certo? Com a ramificação com um carbono, é uma ramificação do tipo metil, quanto a insaturação. A insaturação, seguindo aí a ordem crescente dos números, sai do carbono 3 e vai para o carbono 4. Tudo bem? Se fosse um hidrocarboneto, você diria aí, né? Met, et, prop, but. But para 4 carbonos. Então, como vai ser o nome desse composto? 3-metil, provavelmente, né? Então, o nome vai ser 3-metil, but, 3-enal. No caso, eu não preciso indicar a posição do grupo funcional representante dos aldeídos, porque sempre é a posição número 1. Tudo bem? Então, o nome do composto, mais uma vez, 3-metil, but, 3-enal. Lendo tudo de uma vez só, 3-metil, but, 3-enal. Tudo bem? Conseguiu entender? Vamos lá para o caso das cetonas. Ó. A cetona também é um exemplo muito parecido. Aqui eu também tenho um grupo funcional cetona e também tem uma insaturação entre carbonos. Ó. A cadeia principal tem que conter tanto o carbono que carrega o grupo funcional, quanto os carbonos aí que fazem a insaturação. Tudo bem? E aí, nesse caso, ó, eu vou começar a contar pela direita ou pela esquerda. Pela direita é o mais próximo do grupo funcional. Pela esquerda é bem em cima de onde está a insaturação. Por onde eu começo a contar? Pelo grupo funcional. Essa é uma molécula que tem grupo funcional, ramificação e insaturação. Então a gente está conseguindo mostrar a ordem de prioridade aqui. Sempre o grupo funcional vence. Então aqui o carbono 1, o mais perto possível. O carbono 1 aqui, o carbono 2 é o que carrega o grupo funcional cetona, né? Perdão, o grupo funcional carbonila, representante da cetona aqui nesse caso. 3, 4, 5. Então olha só, a carbonila está no carbono 2, a ramificação, essa ramificação com um carbono, já acabamos de falar no exemplo anterior, metil. Então essa ramificação com um carbono também está no carbono 4 e a insaturação também sai do carbono 4 e vai para o carbono 5. Então o nome desse composto, como vai ser o nome desse composto? Bem, 4-metil, começamos sempre indicando as ramificações, então 4-metil pente, para indicar 5 carbonos, pente 4 em 2-ona. Esse é o nome correto desse composto. 4-metil pente 4 em 2-ona. Então eu tenho que indicar tudo que eu puder indicar para que o nome fique autoexplicativo de uma certa forma, digamos assim. Tudo bem? Vamos lá agora para os dois últimos exemplos aqui da nomenclatura. Bom, isso aqui é um aldeído ou uma cetona? Aqui no caso ele é uma cetona, perceba? Uma cetona no caso simétrica aqui, que está sendo dividida bem no meio pelo grupo funcional. Vou começar a contar por qual lado? Qual eu quiser aqui no caso, né? Ambos vão bater o mesmo carbono aí, carbono 3. Como é um composto, né, uma molécula que apresenta aí apenas o grupo funcional, não tem insaturação, não tem ramificação, eu posso colocar o número à frente. Então 3-pentanona ou pente 3-ona. Pentan 3-ona, perdão. 3-pentanona ou pentan 3-ona.
O último aqui é um aldeído, então respeitando as mesmas regras, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Essa é a minha cadeia carbônica principal. Então o nome desse composto ficou uma ramificação para fora, 4-metil pentanal. Tudo bem, galera? Tranquilo de entender a nomenclatura, né? É muito semelhante à nomenclatura dos hidrocarbonetos. O que vai ter de diferente aí é simplesmente o sufixo, né? Respeitando as mesmas regras que nós já conhecemos, dando prioridade à função orgânica, dando prioridade dando prioridade à função orgânica, depois à insaturação, depois à ramificação. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos passar para um próximo aí, então? Vamos lá. Olha só, aqui tem uma nomenclatura de cetonas cíclicas. Então, como você vai dar a nomenclatura das cetonas cíclicas? Ué, da mesma forma, né? Então, a primeira aqui, ó, ciclobutanona, uma cetona com 4 carbonos. Se não tem mais nenhum substituinte no ciclo, você não precisa indicar nenhuma posição, né? Ciclobutanona. Aqui, esse ciclo tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ciclopentanona. Esse aqui tem uma insaturação. E aí, o que você faz? Você vai colocar o número 1 aqui no grupo funcional e vai correr o ciclo tentando deixar o número mais próximo à insaturação. Então, aqui no caso, ao invés de ir por cima, 2, 3, 4, a melhor opção é descer aqui, ó. 2, 3. Aí. Então, qual será o nome desse composto? Ciclohexaenona. Não preciso indicar a posição do grupo funcional, porque ele é sempre o carbono 1. Tudo bem? Agora, antes de passarmos aqui para a próxima nomenclatura, que seriam de cetonas com alguns substituintes, só para você ver que é bem tranquilo, só uma pergunta: existe um aldeído cíclico? Então, por exemplo, se a gente fizer aqui, ó, um ciclo, por exemplo, com 4 carbonos, como nós temos ali no exemplo da cetona, e pegar aqui esse aldeído e fazer aqui uma ligação dupla. E a característica de um aldeído é ser terminal, não é? TSH aqui, ó. Primeiro, quando eu tenho um ciclo, não tenho carbono terminal, não tenho extremidades. E segundo, se eu projetasse algo dessa forma, olha só quantas ligações esse carbono aqui, ó, que eu vou apontar com uma caneta de outra cor para que você identifique ele. Então, olha só, esse carbono aqui. Quantas ligações ele está fazendo? Ó, 5 ligações. E o carbono não consegue fazer 5 ligações, é meio que impossível. Então, não tem como, né, a gente ter um aldeído cíclico. Tudo bem? Por isso é que isso vai ser apresentado na nomenclatura das cetonas. Tá? Tudo bem? Então aqui, vamos lá. Como é que eu vou dar a nomenclatura de algumas cetonas que têm substituintes? Por exemplo, ramificações ou algo desse tipo. Você vai dar a nomenclatura igual a de um hidrocarboneto. Então aqui no caso, ó, antes era ciclobutanona, agora eu provavelmente tenho que numerar, né, para indicar a posição. Mas como eu só tenho um substituinte, talvez não precise muito. Então aqui no caso é 3-metil-ciclobutanona. Tudo bem? Respeitando a mesma regra. Aqui também, 1, 2, 3. Por que eu decido ir para esse lado? Para deixar o número menor para a ramificação. Tudo bem? Então a próxima é 3-metil-ciclopentanona. E agora, eu tenho também uma função, tudo bem? E também uma insaturação e uma ramificação. Aqui eu peço desculpas, eu passei batido, não era para, aqui tá como um OH, mas não é um álcool, é uma cetona. Então dupla O aqui. Isso. Pronto, agora está certo. Vamos lá. Então eu tenho a função, a insaturação e a ramificação. O carbono 1 é da função. E o próximo vai ser sempre de quem? Insaturação. Então aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5 e aqui é o carbono 6. Então, um ciclo com 6 carbonos não é um anel aromático, porque eu não tenho 3 ligações alternadas. Só tenho uma ligação simples no carbono 3. Tá? Então, a ramificação 5-metil ciclohexaenona. Tudo bem?
5-metil-ciclohextrês-enona. Bem tranquilo, né, a nomenclatura. Só você lembrar das nomenclaturas dos hidrocarbonetos e tentar ir associando. Tudo bem? Se você não entendeu, volta o vídeo aí e vê novamente até que você consiga fixar na sua memória e tenha um pouco mais de segurança. Vamos lá para algumas outras questões. Um pouquinho de propriedade física. A gente sempre fala de solubilidade e ponto de fusão ou ponto de ebulição em alguns casos, né? Então olha só, os aldeídos e as cetonas, como são compostos apolares, eles vão apresentar interações do tipo de polo, por serem compostos polares. Então, os aldeídos e cetonas são compostos polares e vão apresentar interação do tipo de polo. Essa interação ela é mais forte que a interação que hidrocarbonetos de mesma massa molecular, de mesmo peso ou do mesmo número de carbonos vão ter. Tudo bem? Só que os aldeídos e acetonas, essas interações, elas são mais fracas que os álcoois. Lembra que os álcoois fazem ponte de hidrogênio? Os aldeídos e cetonas não conseguem fazer ponte de hidrogênio entre eles. Eles conseguem fazer uma interação do tipo de polo. Tudo bem? Não há a possibilidade para ser feita uma interação de hidrogênio aqui, ó, porque esse hidrogênio não está ligado com um átomo muito eletronegativo, a ponto de deixar ele tão positivo que ele precisa se aproximar de um centro aí mais eletronegativo. Então aqui não tem como ter uma ponte de hidrogênio. Então a interação que tem entre essas moléculas é uma interação do tipo de polo, característico de moléculas polares. Tudo bem? O mesmo vale para as cetonas aqui, ó. Só que quanto mais as cetonas forem simétricas, isso vai fazer uma referência, por exemplo, ao teu ponto de ebulição, ao tipo de interação que elas vão ter. E o mesmo acontece, né, se as cetonas tiverem uma cadeia de carbono muito grande, tudo bem? Isso vai fazer com que a interação entre essas moléculas seja um pouco maior. Tá? Então, o ponto de ebulição dos aldeídos e das cetonas está relacionado com essas questões que, de uma certa forma, também estão relacionadas com as dos hidrocarbonetos, o tipo de interação. Só que aqui, por ser de polo, ela é um pouco mais forte que a dos hidrocarbonetos, só que ela perde para os álcoois, que é uma interação de hidrogênio. Tá? Quanto maior a cadeia de carbonos aqui, também vai facilitar a interação entre carbonos e também vai dificultar um pouco o ponto de ebulição, vai aumentar esse ponto de ebulição. Tudo bem? Só que aldeídos e cetonas, principalmente os aldeídos e cetonas pequenos, eles conseguem fazer sim ponte de hidrogênio com a molécula da água. Isso torna esses compostos bem solúveis. Agora, à medida que a cadeia de carbono aí vai aumentando, tanto para aldeídos quanto para cetonas, também há a possibilidade de fazer uma ponte de hidrogênio. Só que a parte apolar desses compostos começa a ficar muito grande, também causando aí uma não solubilidade desses compostos em água. Tudo bem? Então a gente tem que sempre tomar um pouco de cuidado com essa parte da solubilidade e tentar olhar a relação e o tamanho da cadeia de carbonos, principalmente para esses compostos que conseguem fazer pontes de hidrogênio. Tudo bem, galera? Então aldeídos e cetonas de baixa massa molecular são solúveis em água devido à facilidade de fazer pontes de hidrogênio com a molécula da água. Tá? Bem, aqui uma simples questão, só para a gente exemplificar tudo o que foi falado, e fala assim: a substância cuja molécula está representada a seguir é responsável pelo aroma natural da canela. A função orgânica a que pertence essa substância é. Aqui é só para comentar que, para diferenciar algumas fórmulas estruturais de aldeídos e álcool e ácidos carboxílicos, a configuração que vem representado no aldeído é sempre essa, com o hidrogênio antes do oxigênio, dando um efeito aí, um ligeiro macete, né, que a gente pode lembrar de show. Então, sempre que tiver isso aqui, eu tenho a função presente, um aldeído. Tudo bem? Agora, se a gente desenhar esse aldeído de uma outra forma, eu proponho para que você tente dar um nome desse aldeído. E qual é o nome desse aldeído? Pensando que aqui eu tenho a função, um grupo funcional, que seria então uma parte importante para essa molécula. O grupo funcional recebe o carbono 1. Aqui o carbono 2. Aqui o carbono 3. Então essa é a minha cadeia carbônica principal. Certo? E esse anel aromático aqui que está conectado, ele virou uma ramificação.
Então, tudo isso aqui é uma ramificação. E qual é o nome dessa ramificação? Fenil. Então, qual é o nome desse composto? Né? O nome desse composto é cadeia carbônica. Aqui tem 1, 2, 3, met, et, prop. Então, seria algo do tipo 3-fenil, prop, 2-en, enal. Será que é isso? 3-fenil, prop, 2-enal. É isso aí. O nome dessa cadeia é isso. O desse composto é isso. O nome UPAC desse composto é 3-fenil, prop, 2-enal. Então não se acanhe quando você vê moléculas desse jeito, não fique com medo, porque você consegue resolver. Lá, um próximo exercício ele mostra algumas moléculas bem grandes, moléculas que têm algumas funções orgânicas, e esse tipo de exercício vai ficar cada vez mais presente para você agora, a fim de você identificar as funções orgânicas que já foram trabalhadas até esse momento. Então vamos lá, tentar encontrar uma função orgânica que está em comum com todas essas. Bem, a primeira função circulada ali é um C-O entre carbonos. Uma carbonila entre carbonos, um grupo cetona. Bom, onde mais tem um grupo cetona? Na molécula p-hidroxifenol 2-butanona e também não tenho mais nenhum lugar. Mas na vanilina eu também tenho um grupo carbonila, só que é um grupo carbonila que está na extremidade, tá vendo? Que ele é acompanhado com um hidrogênio, então ele é um aldeído. Tem mais alguém aí com aldeído? Não, né? Então o próximo grupo funcional que a gente consegue ver ali é um oxigênio entre carbonos, um éter. Aonde mais tem um éter? No eugenol, e também tem um éter na vanilina, mas não tem um éter no para-hidroxifenol 2-butanona. Então qual é a função que está em comum? Essa última aqui, que é uma hidroxila ligada diretamente a um anel aromático, um fenol. Tem tanto na digerona, quanto no eugenol, quanto no para-hidroxifenol 2-butanona, quanto na vanilina. Tudo bem? Então, um exercício bem clássico de identificação de funções orgânicas presentes em moléculas. Beleza? Bom, galera, por hoje é só. Se você não entendeu, volta aí o vídeo, vê um pouquinho de novo, vê com um pouco mais de cuidado, pausa novamente, até que você consiga entender tudo. Beleza? Então, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.